eu quero te louvar por mais um dia, Deus, estar na tua presença. Senhor, eu te louvo por ter nos dado força, Pai, para ouvir a tua voz, a tua direção. E eu peço a ti, Deus, vem e fala conosco nessa hora. Senhor, nos guarda, meu Pai, de perder a atenção da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Deus, todo ladrão da palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, oh meu Deus, está aqui a tua palavra, Deus, está aqui a tua voz, através dos homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor, Pai, para transmitir aqui a tua palavra. Nos dá a direção, Pai. Abençoa com o teu poder, Espírito Santo. Traz o discernimento, Pai, naquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Irmãos, no versículo, no Provérbios 20, versículo 24, ainda bem que eu anotei certo aí na folha, 20, 24 e 21, versículo 1, tá? Vamos nos dois direto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Põe 21 aí. Obrigado. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Irmãos, a primeira parte que ele fala assim: os passos do Senhor os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O caminho do homem, como ele entenderá? O que eu preciso entender? Deus está dirigindo os meus passos. Deus está dirigindo os meus caminhos. E os meus caminhos eu não entendo. Tem coisa que vai acontecer, eu não sei como é que vai acontecer. Tem coisa que a gente está vivendo e a gente muitas vezes não entende, mas Deus está guiando os nossos passos. Aí ele fala assim, ó, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, o que nós precisamos entender? O nosso coração está na mão de Deus. Aí Deus tem algo para fazer através da nossa vida, tem um propósito, vai inclinar o meu coração para cá. Assim como, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então tudo quanto Deus quer, ele vai inclinar a mim e a sua atenção. Vai guiar os nossos passos e nos dar a direção. Então vamos seguir com essa linha de raciocínio. Deus está guiando os nossos passos, está inclinando o nosso coração para as coisas que nós precisamos fazer. Agora o que nós precisamos entender? Vamos cuidar daquilo que Deus nos dá. Por quê? Porque Deus nos traz direção, propósito para a nossa vida e muitas vezes o inimigo quer tirar o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. No capítulo 25, versículo 1 de Gênesis, 25, versículo 21. Olha só, no 21 diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. Primeira coisa, Deus tinha uma aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. A sua descendência não vai dar nem para contar. A primeira coisa que acontece aqui, a Rebeca é estéril. Mas Deus falou que tinha um propósito. E porque Ele tem um propósito na minha vida, eu vou ficar parado? Você vai ficar parado? Não, aconteceu logo de cara. A Rebeca era estéril. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Isaac era descendente de Abraão. A mulher dele era estéril. Orou instantemente. Começa por aí. O que eu preciso entender? Todo momento tem luta e desafio, só que em todo momento nós contamos com a graça e misericórdia de Deus. O que eu preciso entender? Tá com os meus ouvidos atentos, tá com o meu coração inclinável. Meu coração, eu tenho que ter o coração inclinável para que Deus tenha. Às vezes Deus está inclinando o meu coração para algo, eu estou ali duro, Deus está me levando para outro lugar. E eu estou com o coração duro, não quero ir de jeito nenhum. Irmãos, Deus vai cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Mas o que ele faz?
Ele vai guiar os nossos passos. Aí porque eu não estou entendendo, eu fico com o coração duro aí. Aí Deus quer inclinar o meu coração, que nem faz com o coração do rei, que nem os ribeiros de água. Não consegue porque eu estou duro. Olha só, vamos lá. Ele fala assim, o que eu quero trazer mais para nós é o 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse, se assim é, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O que a gente já sabe dessa história aqui? Irmãos, em todo momento, o inimigo luta contra as nossas vidas. Em todo momento. Só que em todo momento eu tenho a misericórdia, a graça de Deus cumprindo na nossa vida. Então, Deus está cuidando de cada detalhe. A Rebeca concebeu, está grávida. Aí, o próximo passo, o que vai acontecer? A gente sabe que o Jacó vai dar sequência na linhagem de Abraão. Qual que é o propósito de Jacó? Ser aquilo que Deus chamou para ele ser. Dar sequência no que Deus falou lá para Abraão. Irmãos, o propósito chega na sua mão, a direção chega na minha mão, o que o inimigo vai fazer? Vai querer tirar aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, os propósitos que Ele tem. Então o que eu preciso entender? Lutar contra isso. Aí a mãe dele tem a informação. E muitas vezes o inimigo vai fazer o quê? Vai tentar fazer com que as coisas vá torta. Deus deu um propósito. Se ele me tirar fora do propósito, eu já entendo que é o inimigo tirando. Mas se ele atrapalhar para não ir no jeito certo, pode acontecer alguma coisa errada no meio do caminho. Não foi certo. Irmãos, ele não recebeu a informação? Ela recebeu a informação. Era para ela tomar a atitude de pegar e ir lá e fazer o que fez? Claro que não, Deus não vai entrar nisso. Gerou consequência, mas Deus tinha que cumprir as coisas, Ele vai cumprir, porque Ele tem um propósito maior acima do meu e do seu. E sem eu e sem você, Ele vai cumprir o propósito dEle, seja como for, e as coisas vão acontecer porque Deus é Deus. Agora, Ele nos dá a graça de participar. Vamos lá. Aí ela recebeu a informação. Irmão, tenha o seu coração inclinável para Deus. Ela recebeu a informação, mas não quer dizer que era para ela se intrometer. Olha só. No versículo 31, fala assim. Então disse Jacó, vende-me hoje, no versículo 31, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi assim, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Deus coloca algo nas nossas mãos, e por causa de um momento, por causa de uma circunstância que é criada pelo inimigo, pela situação da carne, pela nossa natureza, o inimigo quer que eu e você despreze aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, Deus não foi lá na cabeça do Esaú e falou assim, Esaú, despreza a tua primogenitura. Ele desprezou. Jacó enganou ele? Claro que Jacó não enganou ele. Ele desprezou, está aqui escrito. Jacó comprou por um bom preço um prato de lentilha e um punhado de pão. Por quê? Porque ele entendeu o valor da primogenitura. Aí começou as coisas, um desprezou e o outro pegou. Mas era só um momento. O que eu preciso entender?
Por causa de um momento, não perca a sua bênção, não perca aquilo que Deus tem. Às vezes nós vivemos situações e você fala assim, puxa vida, se eu tivesse... Irmão, eu tô assim maravilhado com o testemunho da Andréia. Porque muitas vezes uma atitude atrapalha a nossa bênção no mundo espiritual. O que ela falou? Que surgiu uma situação e ela conseguiu, o Espírito Santo deu domínio próprio e ela conseguiu se manter íntegra diante daquela situação. Irmão, se um carro passar na nossa frente, a gente já fica zangado. Ainda mais se você estiver com pressa e o relógio estiver te empurrando, o relógio fica empurrando a gente. E fica empurrando e você começa a se zangar. Não. Por um momento, não perde a bênção não. Por causa do momento eu vou perder a bênção. Vou perder aquilo que Deus tem para a minha vida. Só porque a minha barriga está vazia. A barriga dele estava vazia. Não veio tentação senão humana. 1 Coríntios 10:13. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a prova dará também a porta de escape. Ele desprezou. Deus já sabia o que ia acontecer. Ele tinha o direito de escolha, mas ele desprezou por causa de um momento, por causa de uma situação. Aí depois, no 27, só para a gente ler só um trechinho aqui, eu já vou pular para outro livro aqui. No 27, versículo 4, fala assim, olha só. O Isaac já está cego, já está com dificuldade ali, não está enxergando direito. Aí ele fala para o Esaú, faze-me, versículo 4, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Olha só. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. Esaú foi ao campo para apanhar caça que havia de trazer. No subtítulo fala assim, Rebeca e Jacó enganam Isaque. Ninguém escondeu. Mas Deus falou que o primogênito, que o menor ia liderar, que o maior ia servir o menor. Mas aqui usou um caminho, põe aqui um pelo, engana aqui. Deus falou que vai fazer. Irmão, presta atenção. Deus vai cumprir as coisas na sua vida, vai cumprir a bênção, o que Ele te prometeu, o que Ele falou. Se Ele falou há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, se Ele usou a boca de alguém, se Ele falou na palavra, usou a boca de alguém também, mas falou diretamente para você, falou através da palavra, assim, Ele vai cumprir. Eu não preciso de tentar dar uma ajudinha. Isso aqui gerou uma consequência. Ele teve que, logo nos outros subtítulos, Jacó, eles sabiam que Esaú tinha desprezado ali a primogenitura. Sabia disso, todo mundo da casa sabia o que ele tinha feito, que ele tinha desprezado. Mas o caminho que as coisas tomaram gerou a consequência. Naquele momento, foi uma situação pequena. A atitude parecia pequena, mas um jurou para o outro. E Jacó aproveitou a situação. Ele não desprezou a primogenitura, ele queria a primogenitura a todo custo. Aí juntou ele com a Rebeca aqui, pela informação que ela tinha. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus vai cumprir na minha vida, mas tem um coração inclinável. Deixa Ele guiar os seus passos, Ele vai cumprir o que te prometeu. Mas muitas vezes eu fico toda hora tentando forçar alguma coisa. Como é que a Sara fez? Pegou, não, Deus falou que vai cumprir, vamos usar um caminho alternativo aqui, tem Agar aqui, usa o caminho alternativo. Não, usa o caminho que Deus te deu em nome de Jesus. Ele quer formar algo na minha e na sua vida. Às vezes, o princípio vai mudar a nossa história. Teve uns dias aí que teve uns compromissos uns compromissos de negócio, das coisas que eu estava fazendo. Aí teve uma pessoa que falou assim, não, parece que é isso, parece que é aquilo. Aí Deus falou para mim assim, 2 ocasiões, falou assim, não briga, não reclama, não fala nada. Falei assim, irmão, irmão? Falei assim, irmão, o que você acha que tem que fazer? Faz o que você acha que tem que fazer, fique em paz. Não, é que para. Irmão, fique em paz. Aí eu fiquei em paz, ele ficou em paz.
e lá na frente aconteceu uma situação parecida. Deus falou de novo, não fala nada. Daqui a pouco voltou. Voltou, reconsertou lá, não, vamos continuar e tal, não sei o quê. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus quer que eu tenha um coração inclinável. Meu coração, Deus inclina meu coração para cá. Deus inclina meu coração para lá. E eu tenho um coração inclinável. O que eu preciso entender? Não vou dar ajudinha para Deus. A ajudinha que eu vou dar para Deus é andar no que Ele tem para as nossas vidas. Ouvir o que Ele tem, o que Ele quer falar. Por quê? Não adianta. O que aconteceu aqui? Gerou um monte de problema. Ele teve que ir embora. Nunca mais viu a Rebeca, a mãe dele. Nunca mais viu a Rebeca. Chegou lá no sogro dele, no Labão, que era tio. Ele tinha pegado a primogenitura lá do irmão do jeito errado, né? O irmão desprezou, mas ele pegou do jeito, ele se aproveitou da situação. Aí pegou tudo do jeito errado. O que aconteceu? Chegou lá na hora de casar, o cara pegou, você quer aquela ali, a mais nova? Tá bom. Encheu a cara lá dele lá. Peraí, tá de noite? Quando viu, era a mais velha. Pegou não é a primogênita? Ele pegou a primogênita. Não casou com a primeira. Depois gerou um monte de consequência. O que eu preciso entender? Deus vai cumprir na minha e na sua vida, mas tem um coração inclinável. Ele quer ouvir o que eu tenho para dizer. Ele vai me dar direção, vai abençoar, mas eu tenho que ter um coração inclinável. Entender que o projeto vai se cumprir. Falando em projeto, Juízes 13. Juízes 13, versículo 1. Juízes, depois de Josué, depois de Deuteronômio, né, Pedro Daniel? No versículo 1 fala assim, irmãos, o que nós precisamos entender aqui? Naquilo que Deus vai fazer, eu preciso ter um coração inclinável e ouvir a voz de Deus. Mas eu preciso entender que o inimigo, todo momento, vai lutar contra aquilo que Deus nos chamou para fazer. Olha só. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Eu vou ler até, peraí. Tá, vamos lá, até o 5, tá? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Olha só. Olha o propósito de Deus. Olha só. Então a mulher entrou e falou: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cujo a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus e desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Irmãos, olha só, presta atenção aqui comigo. O povo fez o que era mal, aí Deus deixou eles lá, entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Aí tinha o Manoá e a esposa dele. Peraí, eu vou fazer alguma coisa. Aí veio o anjo e falou assim, guarda de você comer coisa imunda, guarda de tomar vinho, porque o menino vai ser nazireu. Irmão,
ela se guardou. Qual que era o propósito de Sansão? A gente sabe que é o Sansão. Qual que era o propósito dele? Livrar o povo de Israel dos filisteus. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui. O que Deus está falando aqui para nós? Ele tinha um propósito. Deus colocou um propósito na tua mão. A mulher guardou. Ela se guardou. Aí depois ele pergunta, onde está o anjo que veio falar com você? O varão, o homem que veio falar com você e tal? Eu quero ver ele. Aí ele orou, aí o anjo apareceu. Ele não estava lá na hora. Correu, orou de novo. Aí o anjo apareceu e falou, não, como é que a gente vai fazer com ele? Não, ó, faz assim, assim, assado. Ele vai ser... Irmãos, o que eu preciso? O que eu quero trazer para nós? A nossa vida, você tem uma aliança com Deus. E às vezes surgem situações que eu acho que não tem problema, que você acha que não tem problema. Você é nazireu de Deus. Ah, pode passar. Não está falando de cabelo, não come isso, não come aquilo. Não, nós temos uma aliança com Deus. E tem coisa que o diabo está olhando lá na frente. Deus está olhando lá na frente o que ele vai fazer comigo, com você. Mas o diabo está olhando para tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida, para tentar parar o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que ele tem para a nossa vida. Ou eu vou viver aqui, vou, trabalho, volto, como, trabalho, carrego as crianças, soldo peça, carrego peça. Não, Deus tem um propósito, isso aí... Você tem um propósito que Deus colocou no seu coração e Deus vai fazer se cumprir, mas o diabo vai tentar tirar eu e você do nosso propósito. Olha só, no 14:1, então a gente sabe que o Sansão é aliançado com Deus, tem um compromisso com Deus. No 14, só na folha do lado aí, 14, versículo 1. Ó, e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher, Tímina é uma cidade, a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e Peraí, só um minutinho, depois, peraí. Ó só rapidinho aqui, peraí, depois eu volto aqui. E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Ele foi lá falar com o pai dele, né? Porque eram os pais que ia lá e falava com outros pais, né? Da moça lá que ele gostava, para casar. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Presta só atenção. Nem tudo que agrada os meus olhos e os seus olhos é bom para nós. Tem coisa que agrada os meus olhos, mas pode me levar para o inferno. Em nome de Jesus. Tem coisa que agrada os seus olhos, mas pode te levar para o inferno. Em nome de Jesus. Deus tem uma aliança. Olha só. Quando se cumpre a promessa, ela ficou grávida. Tá? Aí o Espírito do Senhor começa a se apoderar dele e encher ele de autoridade. Aí ele vai lá para a vinha. Qual que era o propósito dele? O propósito dele era livrar o povo de Israel dos filisteus. O que ele vai fazer? Vai lá no meio dos filisteus. Vai lá no meio dos filisteus casar com a mulher. Irmãos, em nome de Jesus, não deixa o diabo matar o teu ministério, não. O propósito que ele tem na sua vida. Às vezes nós nos pegamos falando assim: meu Deus, nossa, eu podia me perder nessa situação aqui que parece tão assim, tão sem sentido. Mas é aí que o diabo quer. Nunca vai ser uma pedra grande. Nunca vai. Se você está no meio do caminho, você vê uma pedra do tamanho de uma bola de futebol, o que você vai fazer? Vai desviar. Agora, se você vê uma pequenininha, meio escorregadia assim, é perigoso. Irmãos, olha só.
e é sagrado aos olhos. Presta atenção nessa parte aqui de agradar os olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Quando fala aqui que essa ocasião vinha do Senhor, não quer dizer que Deus tinha um plano para que Sansão casasse com a mulher dos filisteus, tá? É que Deus usou a situação para cumprir o propósito dele, porque Deus jamais ia falar na própria palavra em Deuteronômio 7, está dizendo sobre o casamento com pessoa estranha. Deus não estava nisso aí não. Ele usou a situação para continuar o propósito dele. Olha só. Então, e desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de um leão, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher. E agradou os olhos de Sansão. Presta atenção, olhos de novo. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão, o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, e tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Presta atenção. Parece que essa situação não fazia muito sentido. Não tinha muito problema. Por quê? Ele pegou o corpo do leão e fez o quê? Separou lá e pegou o mel e comeu. Irmão, o que nós precisamos entender nessa história? Em nome de Jesus, tem situação que não parece que vai nos causar problema, mas causa problema. Nós somos nazireu de Deus, há uma aliança que Deus tem conosco através de Jesus lá na cruz do Calvário, e em nome de Jesus tem coisa que não pode, que não deve, porque tem lugar que senão vai me contaminar. Contaminou ele aqui. Daqui para cá, o que acontece? Vai acontecer um monte de coisa aqui. Ele fala lá um enigma lá para os filisteus e fica só no meio dos filisteus. Deixa Deus inclinar o seu coração para fora da vinha. Ele tinha um propósito. O propósito dele era acabar com os filisteus, derrotar aquele povo, mas o inimigo em todo o tempo vai querendo assim, ó, eu vou tirando ele do propósito devagarzinho, porque se eu tirar de uma vez, ele vai perceber e vai voltar para onde ele tinha que fazer. Irmão, o que eu preciso entender? O que o Sansão fez aqui? Ele comeu o leão lá, o mel do corpo do leão. Às vezes eu falo assim, não, mas isso aqui não tem problema. Tem sim, Deus tem aliança comigo e com você. Deixa ele inclinar o seu coração. A Rebeca falou assim, não, Deus falou para mim que o maior vai servir o menor. Vamos aqui, Isaac. Não, mãe, não dá não, meu irmão é peludo, eu não tenho tanto pelo. Não, vem cá, pega lá a veste do seu irmão, o seu pai não está enxergando direito. Bagunçou, gerou um monte de consequência. O que eu preciso entender? Ouve o coração de Deus. Tem coisa que Ele vai cumprir pela minha vida, mas eu tenho que guardar o meu compromisso com Ele, porque Ele falou assim, ó, você está pregando, você está orando, você está profetizando, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele falou, então quer dizer que a pessoa pode pregar.
E você pode ser marcado porque a palavra é de Deus. Mas Ele está falando para mim e para você zelar pelo compromisso que eu tenho com Ele. Eu vou falar aqui, você vai ser cheio da presença de Deus, porque a palavra é de Deus, não é minha. Você vai ficar maravilhado, vai se alegrar, falar, nossa, que alegria! E a aliança? E o compromisso, aonde fica? Aí, depois disso aqui, bagunça de uma tal maneira que ele casa lá com a mulher. Aí depois eles põem fogo na casa dela, dá um problemão. No versículo 16, versículo 5, fala assim, ó. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela. Já tá, só no versículo 4 aqui, põe o 4 aí, só pra gente vir com o raciocínio certinho. Ó, no 4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Logo depois disso, ele já vai pelo caminho errado, as coisas acontecem aqui, aí ele se afeiçoou por Dalila. Então, versículo 5, então os príncipes dos filisteus subiram a ela, os filisteus foram lá, e disseram, persuade e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar, pegar nele, assenhorar, pegar ele, assenhorar-nos dele, e amarrá-lo, para assim afligirmos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Irmão, o que está acontecendo aqui? Ó, vai lá e persuade, fica insistindo. O que o diabo quer fazer? Quer ficar insistindo para ver se tira eu e você do nosso propósito. Entra nessa situação, come lá o mel do leão, não tem problema, você separou, tirou a sujeira. Irmãos, às vezes a gente precisa entender na onde que vinha eu estou entrando. Porque se a vinha do inimigo, sai daí em nome de Jesus. Às vezes nós tomamos tanto cuidado com um monte de coisa, aí surge uma situação aqui, uma situação depois, aí daqui a pouco você começa a perceber, peraí, tá mudando o comportamento, tá falando o que não falava, tá crendo de um jeito que, aí você fala assim, não, daqui a pouco eu tô andando com fulano, não, eu tô crendo igual o fulano, não, vai acontecer comigo isso aí, tô morrendo de medo também. Ah, mas isso aqui, aí o comportamento, não, mas não tem problema, a pessoa é tão gente boa, é tão legal, e vai acontecendo, daqui a pouco casa lá, aí vai de novo lá nos filisteus de novo, a outra mulher dos filisteus, do povo dos filisteus, aí ela começa a falar, ó, pergunta para ele aí o que está errado, pergunta para ele qual que é o segredo dele, no versículo 17, 16 e 17, vira aí a folha aí, ó, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o... no versículo 16, e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vieste a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Irmãos, o que ela ficou fazendo? Ficou tentando um jeito de quebrar a aliança, de vez. Tinha ali um compromisso, mas ela ficou insistindo tanto, até que ele falou para ela, irmãos,
o inimigo vai ficar insistindo para que eu saia fora. O que aconteceu com José? José estava em paz lá, não estava? A mulher não ficou todo dia insistindo? O que ele fez? Saiu correndo. Sai correndo da vinha do filisteu. Não fica na vinha do filisteu não, vai trazer problema em nome de Jesus. E não é praga não. O diabo fica só olhando a nossa atitude, a nossa intenção. E Deus também fica olhando porque Ele colocou algo nas tuas mãos e no nome de Jesus Ele quer cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Ele quer cumprir as coisas da sua vida. Deixa quieto aí. Ele quer cumprir aquilo que tem para a sua vida. Aí às vezes eu fico ali naquela situação. Não, até que ele fica insistindo. Ele foi lá para os filisteus. No versículo 21. Ó, então, presta atenção. Cortou o cabelo dele. Aqui já está de cabelo, já está cabelo cortado. Cortou o cabelo dele, amarrou ele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, estava lá no moinho. Irmão, você acha que Deus queria isso para a vida dele? Claro que não. O ministério dele poderia ir muito mais longe, muito mais longe. Claro que não queria. Mas aí eu fico achando que se eu comer, tudo começa em alguma ocasião. Ah não, se eu comer aqui o pouco do mel aqui não vai dar problema. Quebrou a aliança ali. Aí Deus ainda se apoderou dele, se apoderou, mas as coisas... O diabo foi dia a dia. Foi dia a dia lutando ali, entrando naquela situação. Aí aqui o que aconteceu? A mulher lá não foi agradável aos olhos? O que aconteceu aqui? Os inimigos arrancou os olhos. O que o diabo quer fazer com a minha e com a sua vida? Arrancar os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Aí daqui a pouco, não é o mel, não é que pode ser um alimento, claro que pode ser um alimento consagrado ao demônio lá e a gente come lá e dá zica. Por isso que a gente ora, né? Em algum lugar público, você ora para consagrar a Deus. Mas às vezes o mel é aquela conversa todo dia. É aquele negócio todo dia. Daqui a pouco a gente está crendo. Ó, presta atenção. Deus vai te levar em lugar para animar a fé dos outros. Então você vai lidar com crente e não crente. Deus vai nos levar lá para animar, para ser luz, para trazer direção. Para abençoar, para livrar lá do diabo, da obra do inferno, em nome de Jesus. Mas tem situação que daqui a pouco não, é normal isso. Comer o favo de mel misturado ali, comer coisa impura, não tem problema. Não, vamos lá. O que acontece? No versículo 28. Ó, no 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Então ele estava assim, né? Braço aberto, abraçou uma do lado, outra do outro. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com sua força e a casa caiu. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Irmãos, o que ele fez? Abraçou com as colunas e terminou a vida ali. Mas qual foi a história? Por conta de, se ele falasse assim, puxa vida, eu não deveria ter comido aquele mel, eu não deveria ter entrado naquela conversa, naquela situação. O que aconteceu? Deus se lembrou dele, o cabelo já tinha crescido, né? Fala nos versículos anteriores aqui. Mas o que estava valendo aqui era o compromisso e a aliança com Deus, que se trata do mundo espiritual. Aqui é um figurativo para mim e para você.
né, não cortar o cabelo e tal, ele tinha que se guardar, e Deus traz isso para a nossa vida. Hoje não tem isso, cabelo, e não tem. Tem a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. O que aconteceu? Ele olhou para aquela mulher, agradou os olhos dela, agradou os olhos dele, casou com ela, só que depois o diabo veio e arrancou os olhos dele. Tem coisa que o diabo mostra para agradar os nossos olhos, para agradar o nosso jeito. Mas ele não fala para mim e para você que depois ele vai tentar arrancar os nossos olhos. Nem tudo que agrada os meus olhos e agrada os seus olhos, eu vou pegar, eu vou utilizar, eu vou tomar para mim. Por quê? Porque isso daí pode me arrancar os meus olhos lá na frente, pode acabar com o sonho, com o ministério. Você não vê que tem gente que às vezes a pessoa fala assim, eu presenciei, logo quando eu me converti, eu fui trabalhar numa empresa que tinha umas complicações lá, né? E aí eu tinha uma certa intimidade com o chefe da máquina lá, né? E ele conversava comigo e falava, irmão, era abertamente, falava assim, ó, que traía a mulher com a fulana, com a ciclana, falava assim, aí eu ia pregando, né? Eu era muito novo, mas eu falava assim, amigão, sai disso aí. Ele falou assim, eu tento sair, não consigo, cara. Eu não era crente, obviamente, né? Eu tento sair, não consigo. Eu tento, mas eu não consigo, irmãos. Às vezes uma conversa, não é o caso, mas às vezes uma situação vai levando a outra e a coisa vai acontecendo. O que eu preciso entender? Deixa Deus inclinar o seu coração. Se Ele está inclinando o seu coração para outro lado, vai para outro lado. Confia nele que Ele vai honrar a sua vida, vai honrar a minha vida. Eu preciso confiar em Deus. Olha só, a nossa bênção, o projeto que Deus tem para cumprir ministerialmente, Ele vai cumprir na nossa vida. Mas eu preciso tomar cuidado, porque o diabo, ele está todo dia ali à espreita. E muitas vezes, se você falar assim, eu estou passando provação, meu irmão, ó, eu vou falar para você, pula de alegria. Porque quando você está na provação, você está orando toda hora, está ligado em Deus, está vigiando, está esperto. Você está ali, ó. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco vai ligar enchendo a paciência. Você não pode nem postar nada, que se você postar alguma coisa, você fala assim, eu vou postar, daqui a pouco já vai me torrar as ideias. Isso é quando você não deixa brecha. E quando você deixa uma esquinha assim, você posta alguma coisa, fulano, não sei o que, bababá, e isso e aquilo, e você procurando um caminho para resolver, procurando uma situação para resolver. Irmão, a bênção está na mão de Deus. Se você falar assim, ó, eu estou na prova, por que eu estou na prova? Porque eu não aprovei. Quando você aprovar, quando eu aprovar, eu saio da prova. É assim, não é? Eu fui fazer lá o exame de carro. Pedrinho está fazendo exame de carro. A gente sabe que é outros motivos, tá? Mas não passa na prova? Eu não passei na prova, na primeira. Nem na segunda. Vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí. Mas depois eu passei. Não vou nem contar, mas teve uns desafios. Eu não passava na prova, eu ficava na prova. O que você vai fazer? Esperar 15 dias. Por quê? Estou na prova. Eu não passei, então passa. Você sai da prova. Mas aí você fala assim, Deus, abençoa, Senhor, põe as tuas mãos nas minhas mãos, guia lá o meu braço, deixa eu olhar a orientação deles, olha a bolinha que está lá do outro lado, quando ela chegar desse lado, você vira o carro, depois você dá 2 voltas, você guarda aquilo na cabeça porque é marcante. Aí você fala assim, oh Jesus, meu Deus, não saí dessa prova ainda. Aí você fala, Deus me abençoa aqui, aí Deus abençoa. Mas você está ligado. Agora quando você está naquele momento de alegria, de euforia, aí o diabo fala, ó, eu vou entrar na alegria. Na prova ele está perto de Deus, na prova ele quer ficar na prova toda hora? Deus me livre. Deus me livre, claro que não. Oxi, ficar na prova toda hora você não aguenta nem dormir. Você não aguenta nem ficar em paz. Mas quando chegou os momentos de alegria, o que aconteceu? Agradou os olhos, depois arrancou os olhos. Olha que diferença. Então o que eu preciso fazer? Deixa Deus inclinar seu coração, deixa Ele guiar seus passos. Por quê? Porque eu não entendo o meu caminho, você não entende o seu caminho.
O diabo quer roubar o nosso sonho, aquilo que é nosso, mas eu preciso entender, Deus vai guiar os meus passos, vai me dar a direção e abençoar o que Ele tem para a nossa vida, amém?